E aí, gente, beleza? E vamos para mais um vídeo de comentários desse canal, parte 34. E o primeiro comentário foi do Ghostwalker TV. Ele perguntou no meu vídeo de testando o Linux Mint 22.3 XFCE qual é a melhor versão para jogos do Linux Mint, Cinnamon Edition, XFCE Edition ou Mate Edition. No caso, acho que tanto faz, são três versões leves. Se você for considerar em recursos, né, de consumo de memória, a versão XFCE ela acaba sendo melhor. Mas, se você for considerar na questão de facilidade de uso no geral, acho que o Cinnamon acaba sendo a melhor nessa opção. Mas, assim, no geral aí você define, aí você escolhe o que você acha melhor, você ter mais desempenho ou mais recurso, ou de repente você ter uma melhor praticidade. Aí eu acho que o Cinnamon ainda é mais prático que o XFCE, apesar do Mint XFCE ser muito tranquilo de estar usando, é uma das distribuições que usam XFCE que é mais tranquila de estar usando, mas mesmo assim acho que o Cinnamon é mais fácil de você estar usando no contexto geral. O segundo comentário foi no Quer Migrar para o Linux, segue algumas dicas básicas para que isso ocorra. Foi da professora Crislaine Ferraz. Ela escreveu o seguinte: já migrei para o Linux e certamente você contribuiu com seu conteúdo. Obrigada. E eu tenho a agradecer, de nada. Muito obrigado que meu conteúdo tenha te ajudado a migrar para o Linux. Eu agradeço de todo o coração e, assim, sempre que precisar, pode estar contando comigo. O terceiro comentário foi no caso do Max Zenin, YouTube. Já que o canal fala de Linux, vamos para um teste aqui. O que é Linux? Ele falou o seguinte: fala sobre o kernel panic, que é um erro fatal do CLL. Eu vou estar falando, né? Mas eu vou falar para vocês que eu acho que desde que eu uso o Linux, desde 2000, de uma forma antes em dual boot com o Windows XP, na época do que eu usava o Fedora, e desde que eu usei o Ubuntu, acho que eu só tive kernel panic uma vez lá no Ubuntu 12.04, quando um pouquinho depois que eu comprei, acho que o notebook, fui fazer acho que uma coisa e deu um kernel panic. E se eu não me engano, na época o kernel panic do Ubuntu, a tela ficava roxa. É parecido como se fosse a tela azul do Windows, pra quem de repente queira saber o que é. Mas assim, foi a única vez que eu tive, né? Foi essa daí, né? E depois disso não tive nunca mais. E antes disso eu também não tive nenhum kernel panic. Então foi o único kernel panic que eu acabei tendo. Mas eu vou levantar um pouco mais sobre o assunto para falar o que é o kernel panic no Linux. O próximo comentário foi do Márcio C. Dias no meu vídeo de testando o Linux Mint 22.3 XFCE. Não importa se você tem um pouco hardware ou não, para se ter uma ideia eu uso até com hardware forte. Como minha prioridade é obter o máximo da minha máquina e não gosto de frescura, ele voou no meu PC Gamer. Em alguns jogos ganha até uns 10 FPS a mais que no próprio Basite. Antes achava que tudo dependia do Proton, até um dia eu ter feito a troca pelo Linux Mint XFCE. Aí cai naquele mesmo caso ali do primeiro comentário. Como eu falei, a questão de desempenho no XFCE acaba sendo melhor. Então é aquela coisa, quer ter desempenho, usa o XFCE. Se você quer ter um pouco mais de praticidade, vai no Cinnamon. Mas, assim, eu acho que não tem muita diferença, mas o XFCE acaba tendo uns ganhos a mais de performance por ser um ambiente mais leve. E aí, se você já tem um outro nível, né, talvez num LXDE seja mais leve até, né, seja até melhor, porque o LXDE costuma ser mais leve, né, o LXQT também, né, aí você escolhe aí qual que você quer. Mas são ambientes que consomem menos memória, então eles acabam sendo melhores de repente para quem quer obter o máximo de performance em jogos. Mas o XFCE pelo menos é um pouquinho mais tranquilo de você estar usando. O LXQT, o LXD é um pouquinho um nível acima, né? Um padrão, você tem que já ter conhecer bastante do sistema para estar utilizando. O XFCE você não precisa ter esse know-how tão grande no Linux. Obviamente, se você comparar com outros ambientes gráficos, o XFCE ele está atrás em termos de facilidade de um Cinnamon, de um KDE e de um Gnome. Mas mesmo assim ele é mais fácil que outros ambientes gráficos de estar usando. O próximo comentário do Testando Linux Mint 22.3 XFCE
Anton Paulo Pereira. Notei uma coisa chata nessa versão, que foi a falta da opção de ativar fundo nos nomes dos ícones na área de trabalho. E aí eu respondi que foi tirado mesmo, mas aí você tem como fazer de repente a configuração via CSS. Mas foi retirado. O próximo comentário é do Alan Almeida 9211, finalmente o Xubuntu 2604 LTS. Ele escreveu o seguinte: acho o Xubuntu um pouco mais leve em RAM do que o Mint XFCE, mas eu tava usando ele do nada, tava lento a um nível que pensei que o Emu CSSD tava morrendo. Aí formatei e botei o Mint e tá ok. Deu um bug que a tema de login demorava 2 minutos para abrir. Muito provavelmente pode ser de repente ali por uma questão de placa de vídeo. Pode ser isso, alguma configuração dessas mudanças aí do kernel. Inclusive eu sofri uma e eu por enquanto estou usando de novo a minha Intel. Porque o que aconteceu? Fizeram lá uma atualização, tiraram o 470 do DKMS até do 6.11. Aí eu não sei se eu volto para um kernel mais anterior, para o 6.8 de repente. E aí eles fizeram lá que a dependência do 470 ela precisa do 535. Só que eu vi ali, dei uma olhada, por enquanto ainda não consegui resolver isso. Então o que aconteceu? Eu estou usando, desabilitei lá o 535, também acabei desabilitando a 470. A minha GeForce está parada, tá meio que aposentada. E eu estou usando a Haswell Intel, né, 4400 como placa de vídeo. E por enquanto ela está resolvendo bem para aquilo, para o meu notebook e para aquilo que eu faço nele, né? Pode ser que vamos ali no OBS Studio, pode ser que dê uma engasgada, mas por enquanto não deu engasgada. Eu fiz umas configurações para usar Very Fast via software HX264, porque nenhuma das duas placas de vídeo tá mais dando suporte. Então, por enquanto tá segurando. Mas esse computador em breve eu não vou estar mais utilizando, vou comprar um novo, né? Espero que eu consiga agora em julho, apesar de uns probleminhas que ocorreram. Mas vamos ver se vai estar tudo certo para estar utilizando já um novo computador em julho. Próximo comentário do Quer Migrar para o Linux, segue algumas dicas básicas para que isso ocorra, foi do Valcarios. Já usei muito o Linux há muito tempo, mas não me acostumei. Então, esse que é um problema, às vezes a pessoa não se acostuma e às vezes também dependendo de quando foi que ela usou o Linux. Se a pessoa usou o Linux há tipo 10 anos atrás, há 15 anos atrás, é completamente diferente do que é hoje. Antigamente, realmente, você tinha que fazer N configurações a mais para de repente fazer alguma coisa funcionar. Hoje, se você já tem um equipamento mais moderno, um hardware mais evoluído, você não tem essa dificuldade. Se for alguma coisa usando já tudo AMD, um AMD Full, é tranquilo de você tá utilizando. Pode ser que dê alguma chatice ali com questões ali de alguns teclados que usam RGB, alguns mouses, mas tem como você estar contornando isso. Você tem ferramentas que você pode estar instalando, e hoje em dia o acesso à informação é muito mais fácil de você tá utilizando, tá procurando, do que há 15, 20 anos atrás. Então, hoje em dia eu acho que está mais fácil de você utilizar o Linux. Aí a questão de adaptação, você tem que entender que você não pode usar ele como se fosse o Windows, senão você não vai conseguir se adaptar. Você tem que entender que é uma coisa diferente, e aí você consegue correr atrás dessa adaptação. O comentário 8, que é o penúltimo, foi do Francis682D2B, testando o Linux Mint 22.3. No meu tá com um bug, que quando você instala pela primeira vez e abre o gerenciador de atualizações e tem aquela mensagem de bem-vindo, quando clica no OK, ele quebra o sistema e toda hora fica indo para a tela de bloqueio sozinho. E aí, o que eu sugeri para ele? Para fazer a primeira atualização via terminal. Às vezes pode acontecer isso, e aí ele fez pela primeira atualização via terminal e resolveu. Então é isso. Aí acho que agora está funcionando tudo ok no sistema, sem nenhum probleminha extra a mais. E o último comentário foi do DocLike Taskbar, um plugin interessante XFCE que pode ser usado no Xubuntu. José Marcos Pinto. Então, eu não estava conseguindo fixar os ícones nele, daí eu encontrei teu vídeo e deu certo, obrigado. E dá para mudar ícones de lugar sim, é só arrastar com o mouse e mantendo pressionado a tecla Ctrl. E
É isso mesmo, realmente isso daí dá certo. Vou até mostrar aqui para vocês. Vamos supor aqui que eu queira mudar algum aplicativo aqui de lugar, né? Aqui ordem de jogos acho que tá ok, multimídia tá ok, mas vamos supor que eu queira... vamos ver se eu tenho o The Beaver aqui. Vou colocar vou abrir o The Beaver só para estar mostrando aqui para vocês. The Beaver é um aplicativo de banco de dados, tá, gente? Tá aqui aberto o The Beaver, né? E aí ele veio aqui. Vamos fixar primeiro ele na dock. Fixei ele na dock. Quero ele do lado do VS Code. Vou apertar aqui o Ctrl, arrastar aqui. Pronto, veio aqui pro lado do VS Code. Só que eu quero deixar ele aqui antes do OBS Studio. Pronto, tá fixado. Fixei aqui na dockbar. Como eu falei, eu aposentei a Plank, estou usando a dockbar aqui no lugar. Ela deixa, no caso, o visual do seu computador mais meio Windowsizado, né? Mas aqui, por eu ter feito essas configurações aqui de tipo deixar um painel um pouco maior, então acaba sendo assim mais tranquilo aqui de você tá olhando aqui. Nesse caso aqui de um pouco de diferença, né? Porque o Windows tem um painel ali daquele tamanho, e aqui eu posso de repente estar ampliando o painel, mas ele não tem aquela barra ali que te deixa com uma dock, mas você pode até configurar, né? Você pode de repente abrir um painel e você só ter um painel para dock like taskbar, reduzir o tamanho do painel e você colocar um outro painel em cima para abertura dos programas. E você tem um painel aqui da dock like, mas resolvi deixar ele nesse padrão mais estilo janelinhas, né? Um padrão mais simples aqui para as pessoas estarem utilizando, porque de repente outra pessoa pode estar utilizando. E aí quando você coloca muda o visual muito, às vezes a pessoa não consegue se achar. Mesmo caso aqui, por exemplo, aqui já aqui se eu ver que tipo precisar, para ajudar aqui de repente preciso usar uma coisa rápida, a pessoa não tá achando onde, clica aqui no iniciar aqui em casa, né? Aí eu posso vir aqui em propriedades de repente e clicar aqui em aparência, em vez de ícones aqui, eu também só ícones, eu vou colocar aqui título como iniciar, né? Mudou aqui para iniciar e eu posso colocar aqui como ícone título, já fica aqui iniciar aqui para a pessoa ver que aqui é onde está os meus aplicativos, de repente alguém aqui de casa, alguém da minha família resolve usar. Então era isso que eu estava querendo aqui mostrar para vocês, já lendo os comentários. E é só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaram, curtam, comentem, compartilhem e deixem a opinião de vocês sobre o assunto. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos, até a próxima e fui!